vou projetar alguns textos bíblicos ali. O nosso tema da mensagem, da meditação nessa noite é praticando o impossível, entre aspas, ou praticando o impossível do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Esse tema veio de uma vez, eu assisti um desenho dos Simpsons, e estavam fazendo uma pesquisa com o Homer Simpson, e perguntou para ele assim, qual a sua religião? E o Homer esqueceu, e ele ficou tentando lembrar a religião dele. Ele falou assim, é aquela religião que tem um monte de coisa linda, mas impossível de ser praticada, impossível de ser vivida. Aí alguém falou, é o cristianismo. Ele falou, é essa mesmo, eu sou cristão. Aí colocou lá, sou cristão. Essa frase do desenho não é uma crítica apenas dos Simpsons, é uma crítica de muita gente, e que é aceita até por muitos cristãos, que o Evangelho, que os ensinamentos de Jesus são muito lindos, são belos, são maravilhosos, mas tem muita coisa que é impossível de ser praticada. A gente lê ali e fala, isso aqui não dá. Aí a gente seleciona o que a gente gosta, a gente fala, isso aqui sim. Aí aquelas partes que a gente não gosta, a gente fala que isso aqui não tem jeito, isso é impossível, não dá para ser vivenciado hoje, nos tempos modernos não dá. Então eu vou falar sobre isso, porque muitas vezes nós falamos assim, que Deus faz o impossível por nós, e faz, Deus faz maravilhas, e faz, Deus faz coisas extraordinárias, e faz. Só que tem um lado do Evangelho que diz que nós devemos fazer coisas humanamente impossíveis, por isso que está entre aspas. Há um ensinamento de Jesus que nós devemos viver certas verdades que aos olhos da humanidade são impossíveis, são completamente impraticáveis, que a gente olha e fala assim, isso aqui não funciona, no mundo real, isso aqui não funciona, isso aqui deve ser que o ideal que Jesus falou, é o ideal, mas no real, não dá para viver. E a gente tem um monte dessas coisas aí, não é? A gente tem um monte dessas coisas, isso aí não dá para viver. Hoje, na volta da viagem, eu estava pregando ontem e hoje de manhã lá em Paraguaçu Paulista, e voltando hoje com o Irecê, no carro lá, o Irecê botou um CD de música de viola, de uma dupla evangélica chamada Levita e Levitinha, nunca vi falar, ouvi lá hoje, moda de viola de crente. E aí tinha uma música lá, ele estava falando, eu estava ouvindo a música lá, aí tinha uma música que a moda de viola, o cara fala, eu fui na igreja, e na igreja o cara deu um testemunho, e ele contou um testemunho lá, muito forte, aí ele começa a contar o testemunho do cara. O cara falou, eu não era crente, e eu trabalhava num prédio, e aí o meu prédio pegou fogo um dia, e o meu companheiro de trabalho, só estava nós dois lá, o meu companheiro era crente, na moda de viola ele está cantando, e o companheiro falou assim, olha, você não é crente, eu sou crente, eu tenho Jesus, se eu morrer eu vou para o céu, você tem, e ele disse que estava com medo, estava lá apavorado, e aí o crente ajudou ele, e aí quando chegou os bombeiros, naquele prédio, para salvá-lo, só podia levar um, o crente falou para ele assim, vai você, porque eu já tenho Jesus, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, eu já estou salvo, vai você, mas você precisa crer em Jesus como seu Senhor, e seu Salvador, e ele foi, e o crente morreu na moda de viola, e aí o cara diz, e aí ele estava dando testemunho, que quando ele foi salvo, ele buscou Jesus e se converteu, e ele estava dando testemunho, eu fui salvo, essa é a moda de viola, eu ouvi, e eu fiquei pensando assim, você acredita numa história dessa, não? Você não pensa assim, isso é moda de viola, isso é mentira, ou isso é exagero, você não pensa um negócio assim, isso o cara deve ter dado uma aumentada, o cara morreu, aceitou ser queimado vivo, e salvou o outro, isso é o impossível, a mensagem de hoje é coisa impossível,
é coisa impossível. É coisa impossível. E eu vou ler alguns textos bíblicos, desses textos que a gente não gosta muito. Desses textos que normalmente a gente não grifa na Bíblia, porque a gente não gosta de ler eles. A gente não gosta de estudá-los, a gente não gosta de decorá-los. Eu vou ler alguns textos assim que Jesus falou, e depois eu vou tirar algumas lições para nós. Quando a gente vive o impossível do Evangelho, o que acontece? Lucas 9, 23 a 25, o Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Ou na outra tradução diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando do preço do discipulado. Quem quiser ganhar, vai perder. E quem perder a vida pela causa de Jesus, ganhará a verdadeira vida. É o que Jesus está falando aí, ganhar e perder. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se não tiver Jesus, você perdeu a alma, você perdeu a si mesmo. É o ensino desse texto. O preço, o custo de renunciar a si mesmo, o seu ego, os seus desejos, e abraçar a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. Mateus 20, 25 e 26. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus está dizendo, nesse mundo tem governantes, tem poderosos, e eles exercem poder sobre os outros. Mas entre vocês, meus discípulos, não será assim. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo, olha, aí nesse mundo os caras mandam, os governantes, os poderosos, mas na igreja, no meu povo é diferente. O maior é o menor, o que manda é o que serve, é o que escravo de todo mundo, porque é o meu exemplo. Eu que sou o Senhor, me fiz de servo e vim para servir e dar a minha vida por vocês. Como eu fiz, vocês também devem dar. Todos nós queremos ser servidos. Jesus está dizendo que nós devemos servir. João 13, versículo 12 e 13, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus pegou a bacia, o avental e começou a lavar os pés dos discípulos um por um. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou, mestre e senhor. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. No tempo de Jesus, só quem lavava os pés dos outros eram os escravos. Jesus está dizendo, eu, o Senhor da glória, desci e lavei os pés sujos de vocês, empoeirados, fedidos. Eu, o Senhor, lavei com as minhas mãos os pés de vocês. Agora, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés de Jesus todo mundo quer, né? Mas lavar os pés das pessoas que estão do nosso lado a gente não quer. Jesus mandou. Façam isso uns aos outros. Mateus 5, 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo,
ame os inimigos, abençoe os que vos perseguem, faça o bem para quem faz mal para você, porque vocês fazendo assim, vocês serão filhos do vosso Pai, porque o vosso Pai é bom para quem é bom e para quem é ruim, para a gente boa e para a gente má. O Senhor é bom, como Deus é bom, seja bom para todos. Ame os seus inimigos, abençoe os que vos perseguem. Jesus está falando isso. E ele continua: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Jesus está dizendo: olha, fazer o bem para quem você gosta, para os seus amigos, isso qualquer ímpio, qualquer incrédulo faz. Eu quero ver, disse Jesus, é você fazer isso para o seu inimigo, para aquele que faz mal para você, para aquele que persegue você. É assim que vocês devem ser. Difícil, impossível. Amar quem persegue, quem fala mal de você, quem fez mal para você. Difícil ser bom para quem é mal. Difícil oferecer bondade para quem só faz maldade. Difícil. Como é que a gente vai amar os inimigos? É o que Jesus falou. Agora, à luz desses textos, eu quero trazer três verdades, à luz de todos esses textos e de outros que eu vou apresentar. Quando a gente vive o impossível do Evangelho, quando nós, cristãos, discípulos de Jesus, quando nós vivemos aquilo que é impossível, esses textos que eu li, por exemplo, quando a gente vive isso, acontecem algumas coisas. Três verdades eu quero apresentar. Primeira, nós quebramos as leis desse mundo. Esse mundo funciona na base do egoísmo. Tudo nesse mundo funciona na base do ego, do meu ego. E aí há explicações. Por exemplo, filósofos evolucionistas e psicólogos evolucionistas, tem um livro com esse nome aqui, o Gene Egoísta. Ele escreveu um livro e ele diz o seguinte: a perpetuação da raça humana se deve porque o gene humano, a genética humana é egoísta. Tudo no ser humano existe para perpetuar a si mesmo. Então, a genética do ser humano, isso aqui biólogos evolucionistas, geneticistas, filósofos e psicólogos evolucionistas defendem isso. Eles dizem assim: o que fez com que os seres humanos prevalecessem na história é que o gene humano só pensa nele mesmo. Então, assim, eu penso no que é meu, eu penso nos meus filhos, porque é a perpetuação da minha prole. Eu penso naquilo que é meu, eu penso naquilo que é no máximo nosso, a nossa comunidade, a nossa igreja. A genética humana, ela é basicamente egoísta e por causa disso o ser humano prevaleceu na escala evolutiva. Dizem essa turma aí. Dizem essa turma. E são livros recentes, que ela está defendendo isso aí. Então ele fala assim: o egoísmo está na sua genética. E aí a gente for pensar bem, vai assim, tem sentido esse negócio. Você vai dizer que não tem sentido? Você vai dizer que não tem sentido? Quando você vai buscar alguma coisa, você pensa primeiro assim: hoje, o que é que eu vou fazer de bem para aquele camarada que mora lá do outro lado que eu não gosto dele? Você pensa assim? Como é que eu vou cozinhar? Hoje eu vou fazer almoço, mas eu não vou fazer almoço para mim nem para os meus filhos, eu vou fazer para aquele sujeito que está lá longe lá. Você pensa assim? Quem é que pensa nisso? Ninguém pensa. Então essa turma, eles estão num certo sentido certo. E aí entra uma outra frase de uma filósofa que ela diz que no universo existem duas forças. A força principal do universo é a força da gravidade. A gravidade puxa aqui para baixo. Você pulou aqui, esse negócio vai cair. Tem toda a explicação da gravidade, né, da lei da gravidade. Mas o que ela quer dizer é o seguinte: tudo que a gente quer, a gente puxa para nós. É a força da gravidade. Eu quero acumular para mim. Eu quero comer. Se eu estou com fome, eu entrar comida ali, eu não penso, não vou comer, vou deixar para o outro comer. Não, eu vou lá e como, porque eu quero acumular energia. Eu quero acumular aqui em mim. É assim que eu funciono. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, eu quero possuir mais, eu quero que o meu nome prevaleça, porque eu estou interessado em tudo que é meu.
Abençoe-me, ó Deus, a minha casa, a minha família, os meus negócios, meu. No máximo, quando a gente é generoso, a gente pensa no nosso. Então, o universo funciona assim. O universo funciona assim. Você não vê, por exemplo, uma notícia assim, o político fulano de tal. Ele ganhava 30 mil, ele pegou o salário dele e está dando para o outro lá, para aquela pessoa carente. Você não ouve isso, né? Se ouve é que o político lá está com 5 milhões na Suíça, né? O político crente, para pagar o cartão de crédito, o político crente, que diz que é de Jesus, está lá com 5 milhões na Suíça, que ganhou de propina. Aí é assim que funciona, o cara quer acumular, quer para ele, pensa para ele, e assim funciona o universo, e assim funciona a natureza humana, a sua e a minha. Agora, quando a gente começa a viver esses ensinamentos de Jesus, como ele falou ali, quando a gente coloca um pouco em prática, nós estamos quebrando as leis desse mundo. Nós estamos fazendo um negócio que é diferente dessa realidade desse mundo aqui. Quando de repente uma pessoa, às custas de si mesmo, perdendo, ela abre mão de certas coisas em favor do outro, em favor de gente que ela nem gosta, ela abre mão, ela perde benefícios, perde bens materiais por causa do outro. Aí você começa, aí tem uma outra força, é a outra grande força do universo, é a graça. É a graça que não pensa em si mesmo, mas que pensa no próximo. É aquela força que vem do alto, que vem de Deus, que vem do céu, da generosidade, da bondade, do favor merecido, do Senhor, que agora traz para os seus filhos, para o povo dele, essa mentalidade, essa visão, essa prática. Agora você não vive mais para si mesmo, mas agora você ama o seu próximo. Não importa se o seu próximo é bom ou é mau, ele é o seu próximo, não importa se ele é samaritano ou judeu, ele é o seu próximo. E a outra grande força do universo é a graça, que diz agora você tem que dispensar generosidade e bondade e colocar o outro em primeiro lugar em vez de você mesmo. Isso é o que acontece quando a gente vive o evangelho de verdade. Aí veja, Atos 17:6, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica e começam a pregar, e o povo lá fica apavorado, e prende Paulo e Silas, e prende Jason. Aí eles chegam e dizem o seguinte: porém, não os achando, Paulo e Silas arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa expressão transtornado o mundo pode ser traduzido como alvoroço, ou pode ser traduzido como esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegou também aqui. Os cristãos chegaram em Tessalônica, aqueles caras ficaram apavorados, alvoroçados, assustados, e falaram assim: esse pessoal que tem colocado o mundo de cabeça para baixo chegou aqui. A mensagem do evangelho é tão radical, é tão diferente, é tão assustadora, que os pagãos dizem: esses caras estão mudando o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo, porque a mensagem do evangelho é o oposto de tudo que o mundo ensina, prega e vive. É transtorno, é radical, é assustador. Tem uma possível tradução que alguém diz que a ideia é que os cristãos assombravam o mundo. Assombravam, como é que assombravam? Um mundo que era extremamente estratificado, hierarquizado, cada um tinha a sua posição social. De repente, chega numa igreja cristã, o dono de escravos é batizado e ensinado pelo escravo, e na igreja cristã não existe classe, não existe casta, não existe hierarquia. Na igreja é todo mundo irmão, não tem rico, não tem pobre, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Na igreja de Jesus todos são iguais, são irmãos no sangue de Jesus Cristo. O mundo antigo nunca tinha visto isso. O Império Romano, os pagãos diziam: esses caras são assombrosos. Os costumes deles é um negócio que nunca se viu na história. Eles estão destruindo a estrutura social do Império Romano, e destruiu.
E destruiu, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é radical. Ela é radical, nós que transformamos numa mensagem doce, adocicada, que não muda nada. Mas os primeiros cristãos, quando eles chegavam assim, olha, chegaram aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo. O negócio aqui é diferente. A vida deles é diferente. Primeiro testemunho extra-bíblico sobre os cristãos, alguém diz assim: esses cristãos são muito estranhos. São muito estranhos. Eles não seguem os nossos costumes. Eles se chamam todos de irmãos. E o que é mais impressionante no meio deles é como eles amam. Eles são perseguidos e eles amam aqueles que os perseguem. As pessoas falam mal deles e eles abençoam os que fazem mal para ele. Naquele tempo onde a força, o poderio bélico é que mandava, os cristãos começam a valorizar os fracos, os pobres, os necessitados, os desvalidos, os expropriados. Esses daí os cristãos começam a abraçar, e aí os cristãos começam a oferecer bondade, graça, amor, coisa que o Império Romano não conhecia, coisa que o Império Romano nem sabia o que era. Quando nós começamos a viver assim, isso assusta tudo. Esse pessoal que hoje é a onda do neoateísmo, tem um ateu muito famoso chamado Christopher Hitchens. O irmão dele, também ateu, Peter Hitchens. Um dia, ele já tinha feito muito debate com cristãos. Um dia, ele foi visitar um campo de refugiados. Esses que a gente vê na TV aí. Milhares de pessoas naquela miséria absoluta. Um campo de refugiados. E quando ele chegou naquele campo de refugiados, ele viu alguns missionários cristãos ali. Ele começou a ver alguns médicos cristãos, enfermeiros cristãos. E ele falou: esse cara podia estar ganhando milhões com o consultório particular dele. E eles estão aqui no meio desse inferno humano, ajudando gente que ninguém quer, refugiado. Eles estão cuidando, eles estão amando, eles estão servindo, eles estão dando a vida deles para essa turma. Aí ele começou a pensar: eu nunca vi um ateu fazer isso. O humanismo secular não faz isso. Que força, que poder, que graça, que motivação é essa, que esse pessoal faz isso e faz com alegria. O ateísmo dele começou a ruir, e ele se converteu, hoje é um servo do Senhor Jesus. Philip Yancey disse que 2 antropólogos, eu coloquei lá na minha página do Facebook, leia lá, um antropólogo e outro sociólogo, todos ateus, um deles foi fazer uma pesquisa, porque alguns países têm democracias boas, têm uma estrutura social, têm uma estrutura educacional, e outros vizinhos estão atolados na miséria, na corrupção. E ele fez uma pesquisa, esse sociólogo, o nome dele está lá na minha página no Facebook, e está lá que ele escreveu um artigo no New York Times, americano, e ele chegou a uma conclusão depois de pesquisar. Ele falou que fez a diferença foram os missionários cristãos que chegaram nesses países. Os países que tiveram uma forte influência de missionários cristãos. E ele fala assim: olha, eu não creio, mas eu tenho que admitir que a mensagem do Evangelho fez gerar mudança de valores na sociedade, nos países que esses missionários estiveram. O outro, inglês, que viveu na África, ele andou a África inteira, e ele falou: olha, a única solução para a miséria da África, a única solução são os missionários cristãos que pregam o Evangelho, porque eu já trabalhei na ONU, eu já trabalhei em programas assistenciais, educacionais, sociais, e todos esses programas deram em nada. Ele diz isso, um sociólogo ateu: a única coisa que muda é a mensagem dos cristãos que transforma o coração e a mente do povo.
Um ateu fala isso, ele diz: eu cheguei a essa conclusão contra a minha vontade, porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho é diferente de tudo mais desse mundo. A mensagem de Cristo quebra as leis do egoísmo, quebra as leis da maldade, da injustiça, da violência, da corrupção. O Evangelho de Jesus, quando a gente vive o Evangelho, esses missionários que largaram tudo, abnegados, deram a vida, mudou tudo. Quando a gente vive o Evangelho, as leis do mundo são quebradas. Segundo, quando a gente vive o Evangelho de verdade, quando a gente pratica aquelas coisas que nós consideramos impossíveis, quando a gente coloca isso em prática, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Se eu lhes dar um exemplo de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Estevão pregou em Atos capítulo 7, fez um grande sermão. Os sacerdotes e fariseus ficaram irados com Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Isso é Estevão, debaixo de pedrada, ele olha para o céu e o céu se abre, e ele vê a glória de Deus e a glória do Filho. E o texto diz que, mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Debaixo de pedrada, aquele homem viu a glória de Deus, viu a glória de Jesus. E quando ele morreu parecido com quem na cruz? Quem que na hora de morrer falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Quem na hora de morrer falou: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Estevão morreu igual ao seu Senhor Jesus Cristo e subiu para a glória do Senhor Jesus. Nós somos parecidos com Cristo quando nós sofremos por causa de Cristo, quando nós perdemos por causa de Cristo, quando nós abrimos mão até da nossa vida em nome de Jesus. Aí nós somos mais parecidos com Jesus. Quando nós somos gananciosos, mentirosos, corruptos, enganadores, nós parecemos com o diabo. Somos filhos do diabo. Mas quando a gente abre mão, perde, aceita o martírio, aceita sofrer, aí o nosso rosto brilha com a glória de Deus, conforme o rosto de Estevão. Quando nós perdemos, quando nós abrimos mão, quando nós perdoamos o imperdoável, quando a gente dá outra face, quando a gente sofre, aí sim, nós somos filhos do Pai, semelhantes a Jesus Cristo, conforme Estevão foi o primeiro mártir parecido com Jesus. Irmãos, durante muito tempo na igreja, como pastor da igreja, eu sou culpado disso. Você vai convivendo com os crentes que você pede para o crente dar, por exemplo, uma tarde de sábado por mês para fazer um trabalho voluntário e o crente não faz. Você pede para o cara separar 1 hora na semana para orar e ele não abre mão. Quando você começa a ver isso como pastor, você começa a baixar o nível da sua exigência. Porque eu falo: o miserável do crente mal vem domingo à noite, se eu pedir mais alguma coisa, ele não faz mais nada. Não é? A gente começa a baixar o nível. A gente começa a dizer: não, crê em Jesus Cristo, você já está bom aí. É só isso que Deus pede de você. Que você creia nele. A salvação é de graça, irmãos. Mas o discipulado custa tudo que nós temos. A salvação é completamente de graça. Mas ao receber a salvação, você é convidado para ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, isso custa toda a sua vida. Toda a sua vida. Não dá para você servir a Deus e dizer assim: eu vou ser parecido comigo mesmo. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Ele nos predestinou e nos salvou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus tem um plano para você.
Deus tem um propósito para você. Não é que você vai ficar rico e milionário. É que você vai ter o caráter parecido com o de Jesus. É que você vai ter atitudes semelhantes à de Jesus. E o Espírito Santo quer transformar a gente em pessoas semelhantes a Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Não é nada além disso. Não é nada além disso. E aqui o meio que nós somos parecidos com Deus, quando nós servimos, quando nós entregamos, quando nós perdemos, aí nós somos parecidos com Jesus, somos parecidos com Deus, somos semelhantes a Ele, quando a gente faz isso, quando a gente serve e dá. Pastor José Tilson, que eu passei o testemunho dele aqui, ele foi preso, missionário, foi preso do Senegal injustamente, caluniado, difamado, o nome dele foi enxovalhado. Depois ele provou toda a sua inocência, mas quando ele estava preso naquela prisão fétida, miserável da África, durante alguns dias os prisioneiros o maltratavam, e um dia um muçulmano chegou diante dele e começou a xingá-lo de tudo que é nome, e o xingou, e o humilhou, acabou com ele, com a sua dignidade, com a sua honra, enxovalhou aquele homem, de tudo que é nome. Quando terminou, o pastor José Dilson falou assim: eu sou tudo isso que você está falando, e sou até pior, mas a única boa na minha vida é que Jesus Cristo me salvou, me perdoou e me justificou, e Jesus me ama como ama você. Aquele muçulmano parou e falou assim: a partir de hoje, ninguém nessa cela maltrata mais esse homem, nem xinga esse homem, porque ele provou que ele é um verdadeiro cristão, ele é sério, e ninguém mais vai maltratar você, nem xingar você, porque você é um cristão de verdade. Pensou se fosse você lá? Já partia para o braço, humilhou, maltratou, agora eu vou no braço. Mas o cara suportou a ignomínia conforme Jesus, suportou a humilhação e ofereceu graça e perdão, e ali ele ganhou os muçulmanos. Quando ele saiu daquela cadeia, o diretor do presídio disse para ele: esse presídio tem 2 tempos, antes de você passar aqui e depois que você passou aqui, esse presídio mudou completamente, porque aqui entrou um discípulo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, vidas foram convertidas, transformadas, e o presídio mudou, a estrutura física do presídio mudou, porque um discípulo de Jesus passou naquele lugar, um homem parecido com Jesus passou naquele lugar. Terceiro e último, quando nós vivemos o Evangelho, as partes difíceis do Evangelho, aquelas coisas que nós julgamos impossíveis, nós experimentamos o fruto abundante e eterno do Senhor na nossa vida. Jesus disse em João 12, 24 e 25, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, e ao passo que aquele que odeia a sua vida, nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus inicialmente está falando dele, como grão de trigo. Eu vou morrer, se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Vocês também têm que morrer, tem que morrer para o orgulho, para o ego, para os seus direitos, tem que morrer para essa vida, e aí você vai achar a verdadeira vida, a vida eterna. Você tem que abrir mão dos seus desejos carnais, pecaminosos, mundanos, e abraçar a vida eterna, e aí você vai ter fruto, fruto que permanece para sempre. É o que Jesus está falando aqui. Agora, quando eu estive na Coreia, um dos lugares mais marcantes que eu vi lá foi o Memorial dos Mártires, ou o Museu dos Mártires. Quando você entra lá, na parede de entrada, tem uma grande parede aqui, bem alta, na entrada assim, e na parte de baixo tem um desenho. O primeiro missionário que chegou na Coreia foi um jovem chamado Thomas, saiu da Inglaterra, foi para a China e depois foi para a Coreia, levar Bíblias. Só que a Coreia estava em guerra com estrangeiros. Quando ele chegou no navio, na praia,
os soldados coreanos vieram e começaram a bater nele. E quando batia nele, ele pegava as Bíblias que ele trouxe e entregava para os soldados, folhetos, Bíblias. E aí uma hora bateu nele, ele caiu de joelhos. E à medida que ele caía, ele entregava a Bíblia e o pessoal batendo nele. E ali o mataram. Mas ele entregou a palavra do Senhor. O soldado, naquele tempo, as casas coreanas não tinham forração, eram de madeira e tinham grandes frestas. O soldado pegou aquela Bíblia, que era em chinês, a língua que o coreano lia. O coreano pegou aquela Bíblia, arrancou as páginas e forrou a sua casa inteira com as páginas da Bíblia. Forrou o teto inteiro. E à medida que ele ia olhando para o teto, ele ia lendo o que estava escrito. Logo aquela casa virou uma pousada. Pessoas vinham e começaram a ler. 15 anos depois que esse missionário foi morto, chegaram os primeiros missionários presbiterianos e metodistas na Coreia. Quando eles chegaram lá, eles já tinham 85 pessoas convertidas, querendo ser batizadas, só porque leram a Bíblia no teto. Gente que era shintoísta, budista, todas aquelas crenças asiáticas, animistas, se converteram só com a leitura da Bíblia. Os missionários chegaram, eles já queriam Jesus. Então, nesse memorial dos mártires, quando a gente entra, tem esse desenho do Thomas, ajoelhado, dando a Bíblia, e os missionários batendo nele. Do Thomas. Batendo nele, ele entregando a Bíblia, e o pessoal fazendo violência com ele. Nessa mesma parede, que tem o desenho desse daí, em cima tem uma foto. Ele chegou lá em 1865. Tem uma foto de 1965. 100 anos depois. Tem uma foto do Billy Graham pregando na praça central da Coreia. 1 milhão de pessoas reunidas ouvindo a palavra de Deus. E tem esse versículo escrito assim: se o grão de trigo morrer, ele vai produzir muito fruto. A Coreia se tornou uma das nações que tem o maior número de evangélicos, uma das nações mais evangelizadas, que tem as igrejas mais fortes, e as maiores igrejas do mundo estão lá, porque alguém foi e perdeu a sua vida, mas permaneceu fruto abundante e eterno. Outra história da Coreia que eu ouvi lá nesse memorial dos mártires, eu já contei aqui para você. Depois da invasão japonesa em 1945, veio a invasão comunista na Coreia. E um pastor tinha 2 filhos universitários. E naquela universidade teve um levante comunista, que queria tornar toda a nação comunista. E naquele levante, os 2 filhos daquele pastor foram assassinados. Em 1945. Foram assassinados. Quando seu pai ficou sabendo disso, eu estou falando, gente, de coisas impossíveis aos olhos humanos. Ele levantou as mãos para o céu. Graças te dou, Senhor, porque eu tive o privilégio de não ter apenas um filho mártir, mas 2 filhos meus morreram pela causa do Senhor. Eu te agradeço por isso. Esse pastor saiu da sua casa e foi até a prisão visitar o assassino dos seus filhos. Chegou lá, ele foi falar com aquele rapaz que tinha matado os seus 2 filhos, e ele falou para eles: eu vim aqui para te perdoar em nome de Jesus, eu vim aqui para dizer para você que Deus também te perdoa, eu vim aqui para falar para você que há solução para você, e mais, que eu estou retirando a queixa contra você, você vai ser livre, e eu quero adotar você e quero ser o seu pai. E ele tirou aquele rapaz da prisão, o assassino dos seus filhos, e cuidou daquele rapaz como seu próprio filho. Isso foi no mesmo ano de Hiroshima e Nagasaki, vocês sabem. Vocês sabem que essa história desse pastor da Coreia recebeu o nome, sabe qual o nome?
a bomba atômica do amor de Deus. A Coreia inteira ficou sabendo que tem um poder mais forte do que a bomba que destruiu Hiroshima. Tem um poder mais forte do que a bomba que destruiu Nagasaki. É o poder do amor de Deus, que vai contra toda a lógica humana, que faz com que um pai perdoe o assassino dos seus filhos, ame-o, perdoe, e aquele rapaz é convertido, é batizado, é salvo, e a Coreia inteira foi impactada, porque alguém creu no Evangelho de Jesus e colocou em prática. Se tem que perdoar, perdoa. Se manda perdoar, obedece. Nós não temos opções, nós não podemos dizer, é difícil demais, é impossível. Jesus mandou, a gente crê, a gente obedece, a gente chora, e Jesus faz as maravilhas dele, quando a gente obedece a palavra de que é impossível, do que é impossível. Isso, irmãos, leiam as histórias de missões. Você quer saber de coisas extraordinárias, espantosas? Leia a história de Jim Elliot, que veio evangelizar os índios Aucas no Equador. Leia que quando ele desceu ali, os índios canibais mataram ele e seus 3 amigos, mataram e canibalizaram eles, e quando as suas esposas ficaram sabendo que os seus maridos foram assassinados, elas deixaram os Estados Unidos e vieram evangelizar os assassinos dos seus maridos, e eles se converteram, e na praia que eles tinham matado o seu marido, toda aquela tribo foi batizada, recebendo o perdão de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é diferente, o Evangelho é radical, o Evangelho é tudo diferente desse mundo. O Evangelho você tem que perder para ganhar, você tem que abrir mão para receber, pois quem perde, ganha, disse Jesus Cristo. Eu quero chamar você para abrir mão hoje, para perder. Se você está brigando pelo seu direito, deixa, perdoe, perca, assuma a perda e diz, leve, eu vou perder isso por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Não se apegue, não grude, não caia na força da gravidade, caia na força da graça e do amor de Jesus. Vamos orar? Fique em pé e vamos orar ao Senhor. O que você precisa abrir mão? O que você está agarrado, segurando? Para conhecer o poder do Evangelho, você tem que perder. Você tem que abrir mão. Você tem que renunciar, você tem que deixar passar. Você tem que perdoar se fizeram mal para você. Você tem que abrir mão disso aí. Falei, em nome de Jesus, eu vou perder para a glória de Deus. Eu não tenho que ganhar todas. Eu não tenho que levar vantagem em todas. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor vai falar com você agora. O Senhor vai falar ao seu coração agora. Porque você sempre quer ganhar, porque você sempre quer prevalecer. Deus está falando, abra mão, entregue, perca, deixe passar, perdoe, libere isso. Deixe morrer o seu orgulho, o seu ego. Deixe morrer a sua autossuficiência, a prepotência. Deixe morrer o seu egoísmo. Deixa a cruz de Cristo matar o seu egoísmo, a egolatria. Deixa a cruz de Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua, diz a palavra do Senhor. Deixe Jesus crescer na sua vida e diminua a si mesmo. Feche os seus olhos ao Senhor e fale, Senhor, eu quero me render a Ti. Eu quero me entregar, eu quero aceitar o desafio de viver aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Aquilo que eu não tenho forças, eu vou fazer na força de Deus. Aquilo que eu não consigo, o Espírito Santo vai me ajudar. Aquilo que eu estou preso, Deus vai me libertar. Coloque diante de Deus. Talvez é uma mágoa, é um ódio, é uma contenda que você leva no seu coração, e hoje Deus está falando, deixa passar isso, libera esse negócio, perdoa, deixa passar, entrega. O fruto disso vai permanecer para sempre. Você vai ter fruto eterno. O fruto disso aí vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. Quanto mais extraordinário for a sua dedicação, mais o Senhor abençoará a sua vida com bênçãos espirituais, relacionais, interiores. Coloque diante de Deus. Amado Deus e Pai, nós somos fracos e o Senhor conhece, a nossa essência é pecaminosa, a nossa genética é egoísta,
Mas o nosso Deus é bom. O nosso Salvador é bom, é generoso, é gracioso. E como o Senhor nos perdoa, nos abraça, nos acolhe e nos ama, nós também devemos passar isso para os outros, ó Pai. Por isso pedimos, Espírito Santo, dê-nos coragem. Dê-nos coragem para viver o Teu Evangelho de fato e de verdade. Para vivermos aquelas coisas difíceis, humanamente impossíveis. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós, falando e vivendo em nós. Senhor, agora nós clamamos em nome de Jesus que cada um aqui tome uma decisão de viver o Evangelho integralmente, Senhor, de não selecionar as partes preferidas, mas falar, é isso que Jesus mandou, é isso que eu vou fazer. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, nos anima, nos capacita e nos dê força. Visita-nos, Espírito Santo de Deus, para vivermos desse jeito, para que o fruto seja abundante e permanente, para que o fruto seja eterno. Ajuda, irmãos, aqui a perderem, a abrir mão, a renunciar, a deixar passar, para o bem do próximo, Senhor. Ajuda-nos a amar o inimigo, a bendizer aquele que nos amaldiçoa, a liberar bondade no meio da maldade desse mundo, Senhor. Dá-nos essa força, dá-nos esse poder, dá-nos essa coragem, dá-nos essa obediência, em nome de Jesus. Que nós possamos perder, Senhor, para ganhar a verdadeira vida, a vida que permanece para sempre, a vida eterna. Que cada irmão e irmã aqui seja orientado, capacitado e dirigido pelo Espírito Santo, para viver e praticar os impossíveis aos homens, mas os possíveis para Deus. Em nome de Jesus, que o Teu amor transborde em nosso coração, para a gente amar todas as pessoas, para a gente amar aqueles que nós não gostamos, para a gente servir de todo o coração, conforme Jesus mandou. Eu oro assim, Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre nós, em nome dEle, do nosso Salvador, Jesus. Amém e amém. Amém. Convidar o grupo.